Bem-vindo ao Direito! Hoje nesse vídeo vou trazer um tema extremamente importante, que são a equiparação salarial e suas alterações pela Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, que trouxe profundas alterações não somente na equiparação salarial, mas na CLT, ao meu ver, extremamente prejudicial ao empregado. Então aqui, esse vídeo, eu quero esclarecer alguns pontos importantes da equiparação salarial, que antes era mais benéfico ao empregado e agora se tornou mais maléfico. E lembrando que a equiparação salarial, as alterações, notoriamente é prejudicial. Essa é minha posição, a posição da maioria, tá bom? Prejudicial ao trabalhador. Lembrando, a equiparação salarial ela deve ter identidade de função, trabalho de igual valor entre o reclamante e o paradigma, o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Aqui eu vou explicar a principal alteração, a mesma produtividade, mesma perfeição técnica e o tempo no emprego não pode ser superior a 4 anos. Antes não tinha essa limitação, mas eu vou explicar já já em um quadro comparativo, o antes e o depois, tá bom? Então lembrando, para quem não sabe, o número da lei é a 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista. Então lembre-se, quanto a algumas alterações eu quero salientar aqui e outras que não houve mudança, mas eu quero trazer o quadro comparativo. Por exemplo, o tempo na função. O tempo na função não alterou. Então, pouco importa o reclamante e o paradigma, eles não podem ter um tempo superior a 2 anos. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Se o paradigma tem mais que 2 anos fazendo aquelas atividades no qual o reclamante entrou, ele não pode. Então, não pode ser um tempo na função, nas atividades, superior a 2 anos. Então, antes da reforma e pós a reforma, permaneceu o mesmo tempo. Agora, onde teve uma mudança significativa e muito importante é o tempo no emprego. Antes da reforma trabalhista, não tinha limitação do tempo no emprego. Então, vou trazer um exemplo aqui. O paradigma entrou na empresa em 1978. O reclamante entrou no ano de 2014. No ano de 2015, eles passaram a fazer as mesmas atividades juntamente. É possível de equiparação salarial antes da reforma. Pós-reforma trabalhista, o paradigma não pode ter um tempo superior a mais o reclamante no emprego superior a 4 anos, tá? Então, quanto ao tempo na função, não pode ser superior a 2 anos. O tempo não emprego, o paradigma não pode ser superior a 4 anos. Esse último, 4 anos, antes da reforma, não tinha limitação. Pós-reforma, limitação de 4 anos. Tá? Então, aqueles funcionários antigos, dificilmente quem entrou novo consegue uma equiparação salarial. O que não mudou? A mesma perfeição e qualidade técnica. Então, tá lá na súmula 6, a mesma perfeição e qualidade técnica entre o reclamante e o paradigma não mudou, continua idêntica, tá? O quadro de carreira, gente, presta atenção, aqui houve uma alteração que eu quero ler para vocês que vocês entendam bem a diferença. Antes da reforma trabalhista, o quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, tá? Lá no artigo 61. Pós-reforma trabalhista, olha como que dificultou para o reclamante, que o quadro de carreira, tô lendo para vocês, o quadro de carreira estabelecido por regulamento interno da empresa ou negociação coletiva com o sindicato. Então se tornou muito mais fácil enquadrar num quadro de carreira, porque basta uma negociação coletiva com o sindicato
já é fato impeditivo. Antes precisava da homologação do Ministério do Trabalho, muito mais complexo, tá? Então, são fatores que trouxe mais complexidade para requerer a equiparação salarial. Um outro tópico que manteve antes e depois, que é possível requerer a equiparação salarial com outro empregado do mesmo grupo econômico. Isso não houve alteração. Então, a principal alteração ou as principais alterações que vale a pena prestar muita atenção é o tempo no emprego. Tá? Então, cuidado, não peça equiparação salarial se o paradigma for mais velho na empresa mais que 4 anos. Né? Outro tópico importantíssimo que a reforma trabalhista alterou é que antes da reforma bastava ser o paradigma e o reclamante bastava trabalhar na mesma região metropolitana. Agora não. Depois da reforma, obrigatoriamente, o reclamante e o paradigma têm que trabalhar no mesmo estabelecimento comercial. Eu quero trazer até um exemplo prático aqui. Vamos pensar numa agência bancária. Então, o gerente de relacionamento, o gerente de conta, antes ele podia pedir equiparação salarial com a agência do bairro vizinho. Às vezes tinha duas agências em ruas diferentes, muito próximas, porém preenchia todos os requisitos, mas com desnível salarial. Hoje não é mais possível, depois da reforma. Obrigatoriamente tem que estar no mesmo estabelecimento empresarial. Essas são as principais alterações que requerem muita atenção para acabar não gerando sucumbência, não acabar gerando problemas ou até mesmo o advogado errar na petição inicial ou errar ao explicar para o cliente. Então, deve sim tomar muito cuidado com a reforma, principalmente após 2017. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.